Bom dia. Dando continuidade ao nosso assunto, hoje nós vamos começar o conteúdo de suplemento de um ângulo. Lembre-se que o suplemento de um ângulo é a soma de dois ângulos cujo resultado dá 180 graus. Aqui eu tenho um ângulo alfa de uma medida, vamos medir aqui com o transferidor a medida desse ângulo alfa. Esse ângulo alfa aqui no nosso transferidor está dando quanto? 50 graus, tá? Então esse ângulo alfa vale 50 graus, ok? Então nós vamos construir um ângulo beta, que vai ser o suplemento desse ângulo alfa. Se o ângulo beta é o suplemento dele, então o beta vai valer quanto, gente? O beta vai ser quanto? 180 menos o ângulo alfa, que vale 50 graus, ok? Então meu ângulo beta em questão vai valer quanto? 180 menos 50 dá quanto? 130 graus, ok? Vamos construir um ângulo de 130 graus. Como é que eu faço isso, professor? Aqui eu tenho meu vértice A. Primeira coisa que nós temos que fazer é transladar esse ângulo A aqui, ó. Como é que eu faço isso? Lembre-se, translação de ângulo, como é que eu faço? Eu faço uma abertura qualquer do compasso aqui, ó, ok? A abertura já está pré-fixada. Vou colocar a ponta seca em A, faço um ângulo qualquer, ó, faço um arco aqui, grande, tá? Nosso arco tem que ser um tamanho grande, ok? Um arco de meia volta, já que nós vamos fazer um suplemento de ângulo 180, né? Ok? Aqui vai determinar meu ponto B, ok? Esse aqui é meu ponto B. O que nós iremos fazer agora? Iremos medir, ó, a abertura desse tamanho do ângulo aqui, ó, do meu ângulo A. Vamos medir a abertura do A com o compasso. Medir a abertura, vou colocar a ponta seca agora em B. E vou marcar aqui, ó. Aqui vai me determinar um ponto, nosso ponto C, ok? Que é o meu ponto C. Então agora eu vou ligar de A a C. Ligando de A a C, aqui me determinou meu ângulo alfa. Esse ângulo aqui é o mesmo ângulo alfa, viu? Para confirmar, vamos medir quanto é que está valendo esse ângulo aqui, ó. Com o compasso, vou colocar a minha linha de fé, ó, a linhazinha de fé no meu vértice A. E ele tem que dar justamente quanto? 50 graus, ok? Vamos lá. Vamos medir aqui, tem que dar 50 graus. Olha aí, ó, em cima dos 50, ok? Portanto, aqui nós acabamos de transladar o ângulo de 50 graus. Ah, professor, quanto é que vai ser o suplemento dele aqui? Qual vai ser o suplemento? Para fazer o suplemento, basta eu pegar a partir do meu ponto A, ó, do vértice A aqui, e eu vou prolongar essa reta. Vou prolongar a reta nesse sentido aqui, ó. Ok? Com isso, ó, se eu marcar um ponto D aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, o ângulo DAC vai ser o nosso ângulo beta, ok? O ângulo DAC é o nosso ângulo beta. Se formos medir isso aqui com o transferidor, nós vamos observar que ele vai dar justamente quanto? 130 graus. Irei fazer aqui, ó, irei medir aqui para vocês para confirmar. O vértice lá no ponto A, né? Então aqui, ó, vou começar a contar a partir do zero de fora, ó. Esse zero aqui, ó, 20, o ângulo aqui 60, 90, 130 graus, ok? 130 graus. Então está correto, ó. Nosso ângulozinho aqui valendo 130 graus, ok? Então com isso nós fizemos o suplemento do ângulo. Na página 114 do livro de vocês aí tem para vocês fazerem esse ângulo. Eu nem medi o ângulo que está aí no livro de vocês, mas eu vou medir aqui rapidinho. E aí é para vocês tentarem fazer esse ângulo, viu? O suplemento dele. No livro de vocês aqui o ângulo está sendo de 30 graus, viu? 30 graus o ângulo. Aí vocês façam um suplemento de 30. Suplemento de 30 vai dar quanto? 180 menos 30, né não? Portanto vai dar o que? Você vai fazer um ângulo de 150 graus, ok? Agora vamos ver a parte de complemento do ângulo. Sabemos que ângulos complementares são ângulos cuja soma vale quanto? 180 graus, né não? Aliás, 90 graus, desculpem. Ângulos complementares são ângulos cuja soma vale 90 graus, ok? Então vamos agora fazer o complemento de um ângulo, ok? Complemento de um ângulo. Se nós temos um ângulo de medida, vamos fazer aqui um ângulo de medida
um ângulo de medida alfa. Esse ângulo de medida alfa aqui nosso, eu vou fazer ele valendo 25 graus, ok? Vamos fazer ele valendo 25 graus, ó. Coloco meu VSA aqui, ok? VSA. Então vou colocar a minha linha de fé em cima do VSA, ok? E venho aqui, onde é que tá dando 25, ó. O zero aqui, 10, 20, 25, bem aqui, ok? Então agora eu vou ligar, ó, até o ponto que eu marquei aqui, o nosso ponto aqui determinado. Preciso ligar até o ponto? Não, só traçar minha reta aqui. Esse ângulo que nós acabamos de fazer, nós sabemos que é um ângulo alfa, que vale 25 graus, ok? 25 graus. Como esses ângulos são complementares, nós vamos fazer um ângulo beta, que vai ser o quê? Esse ângulo beta vai ser o quê? 90 menos o nosso ângulo alfa, ok? Portanto, nosso ângulo beta vai ser quanto? 90 menos 25, que é o valor do nosso ângulo alfa. Portanto, esse ângulo beta vai valer quanto, professor? 90 menos 25 vai dar quanto? 65 graus, não? 65 graus, ok? Então, nosso ângulo beta vai valer 65 graus. E como é que eu faço isso, professor? Como é que eu vou fazer esse ângulo de 65 graus? Muito fácil, ó. Vamos colocar nossa linha de base aqui, né? Vamos trasladar o nosso ângulo alfa. Chamar aqui esse A de A', tá? Para diferenciar um pouco. Aqui vai ser o nosso A'. Então a primeira coisa que nós iremos fazer é trasladar esse ângulo alfa. Como é que eu faço a translação de ângulo? Com o compasso, ó. Vou fazer essa abertura bem aqui, ó, que já está marcada aqui de preto, ok? Faço uma abertura qualquer do compasso aqui, ok? Faço uma abertura qualquer do compasso. Tranquilo? A abertura aqui do compasso. Com essa mesma abertura eu coloco aqui, ó, em cima do meu ponto A'. Faço essa abertura aqui, ok? E faço esse arco aqui, ok? O que nós iremos fazer agora? Vamos medir o tamanho dessa abertura aqui do meu ângulo A, ó. Vamos medir a abertura do ângulo A aqui em questão. Aqui vou determinar meu ponto B' aqui, ok? Então o que eu vou fazer, ó? Medir a abertura do ângulo A. O que eu vou fazer? Vou colocar a ponta seca do compasso em B'. E faço esse arco aqui, ó. Isso aqui vai me determinar meu ponto C. C', tá? Chamar de C'. Agora eu ligo de A' a C'. Com isso eu trasladei o ângulo de meu ângulo alfa, ok? Esse ângulo aqui nós sabemos que vale quanto? 25 graus. Vamos medir aqui, ó. Ele tem que dar 25 graus, ó. Deu uma diferençazinha aqui, ele tá dando 30, né? Em torno de 30, era para dar mais ou menos por aqui, ó. Foi um errinho bem aqui, ó. Era para esse ângulo sair bem aqui, ó. Ok? Foi um errinho aqui. Que ângulos muito pequenos ele tende a fazer isso aqui, ó. Na hora que eu vou medir a abertura do compasso aqui, nunca dá muito certo, não. Era para a abertura ter sido um pouco menor. Ok? Mas o nosso ângulo é esse aqui, ok? Aqui valendo alfa, valendo 25 graus. Tranquilo? Então, o ângulo beta vai ser esse ângulo aqui, ó. O complemento dele, já que esse ângulo vai ter que somar 90 graus, ok? Se eu fizer uma perpendicular aqui, eu vou ter meu ângulo beta. Como assim, professor? Então, nosso ângulo C é esse aqui, ó. Desculpe, desconsidere essa segunda reta aqui. Como é que eu vou fazer um ângulo perpendicular aqui? Coloco a ponta seca em A, ó. Vou fazer essa abertura aqui de B, de A' a B', ok? Já fiz desse lado aqui, vou fazer agora desse outro lado aqui, ó. Faço esse arco aqui, ok? O que eu vou fazer agora? Vou colocar a ponta seca em B' e tem que passar um pouco de A, ó. Aí eu faço esse arco aqui, ó. Tranquilo? Agora eu vou colocar a ponta seca nesse outro arco que eu fiz do outro lado, ó. E marco aqui. Agora é só ligar esses pontos, ó. Do A para esse ponto aqui. Ok? Aqui eu fiz um ângulo de 90 graus, ó. Esse ângulo todo aqui é de 90 graus. Se esse ângulo é 90, então esse daqui é o nosso ângulo beta, ok? Esse ângulo aqui é o nosso ângulo beta, que vale 65 graus, ok? Tranquilo? Então, com isso, ó, nós aprendemos a fazer o complemento e o suplemento de
um ângulo, ok? O complemento nada mais é do que a diferença aqui, ó, do 90 menos o ângulo de 25. E o nosso suplemento é a diferença do ângulo de 180 menos o nosso ângulo alfa em questão lá, ok? Então essa parte de suplemento e complemento a gente encerra por aqui. Agora vamos para a página 117. Vamos aprender a fazer construção de ângulos com compasso, ok? Isso é muito interessante. Construção de ângulos com compasso, ok? Ângulos. Nós vamos aprender a construir ângulos utilizando apenas o compasso, ok? Com compasso. Construção de ângulos com compasso, ok? Com compasso. O primeiro ângulo que nós vamos aprender a fazer, o primeiro ângulo é o ângulo de 60. Ângulo de 60 graus, ok? Ângulo de 60 graus. Como é que eu faço um ângulo de 60 utilizando o compasso, professor? Muito fácil, ó. Eu vou fazer a minha reta suporte aqui, ok? Fazer minha reta suporte aqui. Nessa reta suporte eu marco um ponto A. Tranquilo? Marco aqui um ponto A. Com o compasso, ó, eu faço uma abertura qualquer do meu compasso, que fica a critério de cada pessoa. Aí eu faço esse arco aqui, ó. Tranquilo? Ok. Bem aqui, ó, onde esse meu arco toca a minha reta suporte, eu vou marcar meu ponto B, ok? Com a mesma abertura que eu fiz do compasso aqui, ó, de A até B, ó, a mesma abertura que eu fiz de A a B, observe que eu não mexi na abertura, ó. O que eu vou fazer? Vou colocar a minha ponta seca em B, ó, ponta seca do compasso em B, e marco esse outro ponto aqui, ó. Aqui vai me determinar meu ponto C, ok? Quando eu ligo de A a C, eu acabei de fazer um ângulo de 60 graus. Vamos confirmar aqui, ó. Vamos confirmar para ver como nós temos um ângulo de 60 graus. Confirmando aqui, ó. O meu zero está em cima da minha reta suporte, aqui, ó. Nosso ângulo de 60 graus, ok? Não é interessante isso? Acabei de formar um ângulo de 60 graus utilizando só o compasso. Nós vamos utilizar o transferidor só para confirmar o que nós estamos fazendo com o compasso, ok? A ideia é utilizarmos só o compasso para a construção. Então com isso, ó, se nós aprendemos a fazer um ângulo de 60, nós também sabemos fazer o que? Um ângulo de 30, fazendo a sua bissetriz, ó. Fazendo a bissetriz desse ângulo. Podemos fazer quem? O ângulo de 15, a bissetriz da bissetriz. Lembre-se da aula passada, viu? Quando é que eu vou dividir no ângulo pela metade. Então vamos fazer o passo agora. O próximo ângulo que nós iremos fazer é o ângulo de 30 graus, tá? Segundo ângulo. Ângulo de 30 graus. O ângulo de 30 nós vamos fazer um ângulo de 60. E depois vamos pegar a bissetriz dele. Ângulo de 30 graus. Ok? Ângulo de 30 graus. Utilizando só o compasso, ó. Novamente, vamos fazer um ângulo de 60. Primeiramente tenho que fazer um ângulo de 60 para fazer o de 30, ó. Faço a minha reta suporte aqui. Marco aqui meu ponto A, ó. Posso marcar o A em qualquer ponto aqui da minha reta, ok? Faço uma abertura qualquer aqui, ó. Novamente, ó. Eu poderia usar essa mesma abertura que eu fiz de 60, poderia, mas eu vou fazer uma abertura diferente, tá? Ó, observe que eu diminui um pouco meu compasso. Faço uma abertura qualquer aqui. Marco aqui meu ponto B, ok? Meu ponto B. Com a mesma abertura que eu utilizei aqui de A a B, ó. Para fazer o meu arco, eu coloco a ponta seca em B. E aqui determino o meu ponto C, ok? Com isso, nós já vimos anteriormente que isso aqui vale o nosso ângulo de 60 graus, ok? Esse ângulo, o ângulo CAB vale 60 graus, ok? Como é que eu vou fazer o ângulo de 30, professor? O ângulo de 30 eu vou fazer a abertura, ó, de A até B, ó. De C, aliás, de C a B, ó. Com o compasso, faço a abertura de C a B e faço minha bissetriz, ó. Marco esse ponto aqui com a ponta seca em C. E agora eu vou lá em B, ó, coloco a ponta seca em B e faço esse outro ponto aqui. Aqui me determina meu ponto D, aqui será meu ponto D, ok? Agora eu ligo de A a D e com isso eu tenho meu ângulo de
30 graus, ó. Ângulo de 30 graus. Vamos medir bem aqui, ó, com o nosso transferidor, quanto é que vale esse ângulo de D, o ângulo DAB. Vamos medir aqui o ângulo DAB com o nosso transferidor, para confirmarmos como ele vale 30 graus. Ó, o DAB, ó, justinho, 30 graus, ok? 30 graus, justinho. Tranquilo? Então, ó, fizemos o ângulo de 60, o ângulo de 30. Vamos agora fazer o ângulo de 90, ok? Que já está na página 118. Depois vamos fazer o de 45. Lembre-se que 45 é a metade do ângulo de 90, ok? Então, ó, nós vamos usar o processo da bissetriz também. O ângulo de 90, terceiro ângulo, ângulo de 90. Ângulo de 90 graus. 90 graus. O ângulo de 90 também é muito simples de se fazer. O ângulo de 90. Eu vou separar bem aqui, que eu vou fazer o de 90 e faço de 45 aqui ao lado. Porque o 45 vai ser a bissetriz dele. Ok? E aqui, ó, o quarto ângulo será o ângulo de 45, ok? Ângulo de 45 graus. Ah, gente, voltando lá o ângulo de 30 graus que eu fiz aqui, ó. Esse aqui é o ângulo de 30. Se eu perguntasse a vocês, professor, se eu pedisse a vocês para fazer a construção do ângulo de 15, como é que eu faria o ângulo de 15? Aí eu pegaria a bissetriz desse ângulo aqui, ó, do ângulo DAB. Marcaria um ponto aqui, ó, ok? Aí novamente mediria essa distância desse ponto aqui, chama esse ponto aqui de E, ok? Chamaria esse ponto aqui de E. Iria medir com compasso a abertura de E até B, ó. Aí marcaria a bissetriz aqui. Ok? Marcaria a bissetriz aqui. Chamaria esse ponto aqui de F, ok? Aí ligaria de A a F. Com isso nós acabamos de fazer o que? Um ângulo de 15 graus, ok? Ângulo de 15 graus, ok? Tranquilo? Podemos medir aqui, ó, para confirmar, ó. De A até F, ó, aí justinho, ó. 15 graus, ó. Tranquilo? Então aqui eu tenho meu ângulo, ó, de 15 graus. Se eu quisesse fazer o de 7,5, professor, aí pegaria novamente a bissetriz. A bissetriz eu posso ficar pegando pela metade. 60, 30, 15, 7,5, ok? E assim por diante. Com o de 45, o de 90 vai ser a mesma coisa, ok? Observe, ó. 90, a metade de 90 é quanto? 45. A metade de 45 vai ser o que? O ângulo de 22 graus e meio, ok? Ou 22 graus e 30 minutos. Então vamos... Eu posso fazer a construção desses ângulos partindo sempre da metade, fazendo sua bissetriz. Então vamos aqui, ó, construir um ângulo de 90 graus. Faço a minha reta suporte aqui, ok? Para o ângulo de 90 graus é sempre interessante colocar o nosso ponto mais centralizado, tá? Vou marcar aqui meu ponto A. Observe que ele não necessariamente está bem no meio da minha reta, mas ele está um pouco mais próximo do meio. Marco aqui meu ponto A, o que é que eu faço agora? Vou colocar a ponta seca em A, ok? E faço uma abertura qualquer do compasso, ó, ok? Determino aqui dois arcos, ó, um arco do lado direito e outro arco do lado esquerdo, ok? Aqui eu vou marcar meu ponto B. E desse outro lado aqui vou marcar meu ponto C, ok? O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer uma abertura, ó, que passa, ó, ponta C em B. A minha abertura tem que passar um pouco de A, ó, ela tem que passar um pouco de A, ok? Ela passou de A, o que é que eu vou fazer? Eu faço um arco aqui em cima, eu posso fazer em cima ou embaixo, tanto faz, tá? Mas é melhor fazermos aqui em cima. Faço esse arco aqui desse lado. Vou colocar a ponta C agora em C, ok? E faço agora desse outro lado. Aqui vai me determinar meu ponto D. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou ligar de A a D. Com isso, nós acabamos de fazer um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui é um ângulo reto, gente. Tanto esse ângulo DAC, eu tenho dois ângulos, formei dois ângulos retos aqui, ó. O DAC como o DAB são ângulos retos. Vamos medir aqui, ó. Linha de fé em cima do meu vértice A. Observem aí, ó. Minha reta está indo justamente para onde? Para o ângulo de 90 graus, ok? Tranquilo?
Beleza, né não? Então vamos agora para o ângulo de 45 graus. Para fazer o ângulo de 45, eu preciso fazer primeiramente um ângulo de 90 graus, né não? Novamente, faço a minha reta suporte aqui, né? Marco um ponto A aqui, ok? Marco um ponto A. Mesmo procedimento lá para fazer o ângulo de 90, ok? Abertura qualquer do compasso. Marco esses dois pontos aqui, né? O ponto A e B. Ponto B e C, aliás, desculpem. Ponto B e C. O que eu vou fazer agora? Vamos colocar a ponta seca em B. Faço uma abertura um pouco maior, né? Passando de A. Esse arco aqui. E agora, ponta seca em C. Faço esse outro arco, determinando meu ponto D. Ok? Com isso, agora eu vou ligar de A a D. Tenho meu ângulo de 90 graus. Ok? Ângulo de 90 graus aqui. 90 graus o DAB 90 e o DAC 90 também. O que eu vou fazer? Eu posso fazer meu ângulo de 45 tanto desse lado aqui, ó, como desse lado aqui, ok? Vou fazer do lado DAB. O que eu vou fazer agora? Com meu compasso, ó, vou medir, ó, de B até D, ó. Vou medir de D até B. Vou pegar o que? A bissetriz desse ângulo, gente. De D a B. Vou fazer o que? Eu faço um arco desse lado de cá. Ok? Coloco a ponta seca agora em D. E aqui, ó, faço esse outro arco aqui, determinando meu ponto E. Esse aqui vai ser meu ponto E. Ok? Agora ligo de A a E. Tranquilo? Com isso, ó, acabei de fazer um ângulo de 45. Esse ângulo é AB vale 45 graus. E o ângulo DAE também vale 45 graus. Já que 45 mais 45 dá um ângulo de 90 graus. Vamos medir aqui para confirmar. Vamos medir aqui, ó. 90 lá em cima. E aqui, ó. Só ajeitando um pouco aqui. Reta suporte em cima do zero. Olha aí, ó. 45 graus. Entre 41 e 50. Ok? Ficou entendido botar um pouco mais pra cá para ficar melhor visualizar, ó. Entre o 40 e o 50 aqui, ó. 40 aqui, 50 aqui. Então tá o nosso ângulo de 45 graus, ok? Tranquilo? Fizemos um ângulo de 45. Então, ó, até agora nós estamos trabalhando apenas com ângulos agudos, ou seja, ângulos menores que 90. Mas eu posso fazer também ângulos obtusos. No caso aqui, ó, vou fazer alguns interessantes. Vou fazer agora o ângulo de 120 graus. Já é um ângulo obtuso, ângulo maior que 90. Professor, como é que eu faço um ângulo maior que 90 graus? Esses ângulos maiores que 90 eu posso fazer eles de vários modos, viu? Eu vou ensinar, acho que aqui vou ensinar dois modos de vocês fazerem esses ângulos aí. Eu posso fazer, ó. Lembre-se que 120 é o dobro do ângulo de 60, né não? Já qual é a contagem aí? Nós estamos em qual? No ângulo 3, 4. Agora vamos para o ângulo 5, tá? Ângulo 5. Marcação 5. Um ângulo de 120 graus. 5. Ângulo de 120 graus. Ângulo de 120 graus, ok? Como é que eu faço um ângulo de 120 graus? Lembre-se que 120, gente, é o dobro do ângulo de 60. E nós já sabemos fazer um ângulo de 60 graus, né não? Então eu posso fazer esse ângulo de 120 desse modo aqui, ó. Primeiro modo. Ok. Eu não sei, ó. Aí faço aqui um ponto A. Eu acho esse modo aqui mais fácil, mas vamos ver outros modos aí. Marca esse ponto A aqui. Aí o que eu vou fazer? Faço uma abertura qualquer do compasso, tá? Não vou fazer uma abertura muito grande, não. Faço esse arco aqui, ó. Já como o nosso ângulo é obtuso, então eu tenho que fazer um arco grande, ok? Aqui me determina meu ponto B, ok? Com a mesma abertura do compasso, vou utilizar um pouco aqui, que nós já fizemos esse ângulo de 60 umas duas vezes, para fazer o de 60 e depois o de 30. Coloco agora, faço aqui, ó, com a mesma abertura do compasso, faço marco aqui meu ponto C, ok? Ligo de A a C,
tem o meu ângulo de 60 graus aqui, ó. Esse ângulo nós já sabemos que vale 60 graus, ok? Como é que eu vou fazer um ângulo de 120 a partir desse ângulo de 60? Muito fácil, nós vamos usar a reta, essa reta aqui AC vai ser a nossa reta suporte aqui, como se fosse a nossa reta AB, ó. Vou só inverter lá um pouco aqui, ó. Ela é que vai, como se fosse nossa reta suporte. O que eu vou fazer agora, ó? Eu não já medi de A a C? Agora eu vou colocar minha ponta seca, ó, em C. E vou fazer esse outro arco aqui, ó. Ok? Tranquilo? Como assim, professor? Olhando de forma normal, ó. Eu inverti a posição do papel aqui, né? Eu fiz o meu ângulo de 60, né? Depois, ó, com a mesma abertura, ó, como a abertura para o ângulo de 60, eu não mexo na abertura do compasso, ó. Coloco a ponta seca em C, ó. E determino esse outro ponto aqui, ó. Ok? Esse aqui é o nosso ponto E. O nosso ponto D, aliás. Ponto D aqui. Agora eu ligo de A a D. De A até D, ok? Esse ângulo CAD também vale 60 graus, ok? Portanto, esse ângulo, ó, o ângulo DAB vale quanto? 60 mais 60 dá quanto? 120 graus. Vamos medir aqui, ó, utilizando o transferidor para ver, confirmar nossa situação, ó. O zero em cima da minha reta suporte. Ele está indo até onde aqui? Está indo até... Trazendo um pouco mais para cá. Deu uma diferençazinha, mas isso é até normal, ver essa diferençazinha aqui, ó. Até normal essa diferença. Então esse ângulo é um ângulo de 120 graus, tá? Isso aí é o primeiro modo de se fazer um ângulo de 120 graus. Existe um outro modo também de fazer um ângulo de 120 graus. Eu posso fazer utilizando o que? Faço um ângulo de 90 e depois faço um ângulo de 30. Aí eu teria um ângulo de 120 graus. Vou fazer aqui desse outro lado. O outro modo de se fazer, ó, traço outra reta aqui para separar, tá? Ângulo de 120. Esse outro modo de fazer um ângulo de 120. Um ângulo de 120 de outro modo. Como é que eu vou fazer ele aqui de outro modo? Posso fazer esse ângulo de 120 desse modo aqui, ó. Faço uma reta suporte aqui. Vamos fazer primeiramente um ângulo de 90, ok? Marco meu ponto A aqui. Rapidinho, ó. Vamos agilizar as coisas aqui. Nós já sabemos fazer um ângulo de 90, né? Faço o que? Faço um arco desse lado aqui. Outro arco desse outro lado aqui. Ok? Determinando aqui meu ponto B e meu ponto C. O que eu vou fazer agora? Faço a abertura passando de A, ó. Faço essa reta aqui. E agora nesse outro lado aqui, ó. Determinando aqui meu ponto D, ok? Faço a ligação de A até D. De A a D. Aqui eu fiz meu ângulo de 90. Ó, tem um ângulo de 90 desse lado aqui. Ok? E tem um ângulo de 90 desse outro lado aqui. Como é que nós vamos fazer um ângulo de 120? Eu posso fazer um ângulo de 60 aqui. Faço esse ângulo de 60 aqui, ó. Então esse outro ângulo que sobrar vai ser de 30. Vou fazer aqui para não confundir, ó. Vamos fazer um ângulo de 60 desse lado aqui. Ângulo de 60, utilizando essa abertura aqui. Ok? Faço esse arco aqui, ó. Ok? Leve até a reta lá perpendicular, a reta vertical. O que eu vou fazer, ó? Coloco a ponta seca agora em C. Determino aqui meu ponto D. Ok? Esse aqui é meu ponto D. Agora ligo... Aqui vai ser meu ponto, não, ponto E. Ligo de A até E. De A até E aqui, ó. De A até E. Esse ângulo EAC vale quanto? 60 graus, gente. Vale... Se esse ângulo EAC vale 60, esse ângulo EAD vale quanto? Vale 30 graus. Esse ângulo aqui não é 90. 90 mais 30 aqui vale quanto? 120 graus. Ou seja, esse ângulo EAB vale quanto? 120 graus. Então vamos medir aqui, ó, utilizando o transferidor. Utilizando o transferidor, ó. Reta suporte, tarará, aí, ó. 120 graus, ok? Vou até estender mais aqui, só para confirmarmos, ok? Vai valer quanto, ó? 120
120 graus. Entenderam? Ó, faço o ângulo de 90, aí faço o de 60 aqui. Esse 30 vai ser o complemento de 60. 60 mais 30 vale 90. Esse ângulo aqui é de 30. Esse 90 aqui mais esse ângulo de 30 dá 120 graus. Ou seja, esse ângulo EAB vale 120 graus, ok? Que é o que nós queríamos, ok? Fiz um ângulo de 120. Aí eu tenho agora, vou fazer um outro ângulo obtuso, aliás, outro ângulo agudo, desculpem. Esse ângulo agudo é o ângulo de 75 graus, gente. O ângulo de 75 graus. Esse ângulo de 75 graus vai ser... Como é que eu vou fazer o ângulo de 75 graus, professor? Esse ângulo de 75 graus... Professor, e como é que fica esse ângulo de 75 graus? É um ângulo meio complicado de se fazer, né, não? Mais ou menos. Mas vamos aqui, ó. Isso aqui agora eu acho que é o sexto desenho, ok? Ângulo de 75. Ângulo de 75 graus. Ok? Como é que eu faço um ângulo de 75? Vou fazer o de 75 aqui e desse outro lado aqui vou fazer o de 22,5. Ângulo de 22 graus e 30 minutos, ou 22 graus e 30 minutos, tá? Ou 22 graus e meio, ou 22 graus e meio, é a mesma coisa, 22 e 30 ou 22 e meio, é o mesmo ângulo, viu? Esse de 22,5 aqui vai ser a metade do ângulo de 45, ou seja, nós vamos fazer o de 90, o de 45 e depois a bissetriz de 45, que vai dar justamente isso bem aqui, ó, 22,5 ou 22 e 30 graus. Mas vamos primeiramente fazer esse de 75 graus aqui, ó. Para fazer um de 75 graus, eu tenho que fazer dois ângulos que eu já sei fazer, já conheço como é que se faz. Vou fazer primeiramente um ângulo de 90 e depois faço um de 60. E depois pego a bissetriz desses dois ângulos, ok? Vamos fazer aqui, ó. Vamos marcar nosso ponto A aqui. Vamos fazer primeiramente um ângulo de 90 graus. Fazer primeiramente um ângulo de 90. Com o compasso, ó, faço uma abertura qualquer, né? Mesmo processo de fazer um ângulo de 90, ó. Ok? Dos dois lados aqui. Aqui é meu ponto B. E aqui meu ponto C. Posso até estender um pouco mais minha reta aqui, até o ponto C. Vou estendê-la até C aqui. Ok? Coloca agora a ponta C aqui em B e depois em C, ó. Tem que passar um pouco de A. Marca esses pontos aqui, ó. Determinando aí meu ponto D. Ok? Aqui determina meu ponto D. Tranquilo? Então, acabei de fazer um ângulo de 90 graus. Esse ângulo, ó. Então, vamos tomar como referência esse ângulo DAB, tá? Esse ângulo aqui nós já sabemos que vale quanto? 90 graus. Vamos esquecer esse ângulo DAC aqui. Vamos fazer com DAB, ok? Dentro desse ângulo DAB aqui, nós vamos fazer o ângulo de 60 graus, tá? Vou fazer, ó, medir essa distância de A até B aqui, ó. Vou usar essa reta suporte aqui, ó. De A até B faço o arco aqui, né? Para fazer o nosso ângulo de 60, ok? Ó, medir de A até B com o compasso, né? O que eu vou fazer? Agora eu vou colocar a ponta seca em B, ó. E meço esse outro ponto aqui, ó. Com a mesma abertura, né? Aqui determina meu ponto E. Esse ponto aqui é o nosso ponto E. Agora eu ligo de A até E. De A até E. Ok? Esse ângulo aqui, o EAB, vale quanto? 60 graus. Ou seja, ó, eu tenho um ângulo EAB que vale 60 e tenho um ângulo DAB que vale 90 graus. Como é que eu vou fazer um ângulo de 75? 75, gente, observe que ele está na metade de 90 e 60 graus. Ou seja, 60 mais 15 vale quanto? 75. 90 menos 15 também vale quanto? 75. Ou seja, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer a bissetriz desse ângulo aqui, ó, DAE. Eu pego essa bissetriz aqui, DAE. Ok? Ó, com o compasso aqui, ó, eu meço a distância de D
até E, ok? Vou trazer mais para cá, vai ficar melhor visualizar. Meça a distância de D até E com compasso. Era bom eu apagar isso aqui, para não confundir lá. Fica bem com a borracha. Apagar metade desses ângulos aqui para não confundir. Aqui eles estão feitos de caneta, né? Então com o compasso aqui, ó, eu meço a distância de D até E. Tranquilo? Aí marco esse aqui, ó. Marco esse ponto aqui. Faço esse arco. Com a ponta C quem é. E agora faço esse outro lado, ó. Com a ponta C quem D. Agora eu ligo de A até esse ponto aqui. Vou fazer com outra cor de caneta. Esse aqui vai ser um ponto E. Esse aqui chamar de ponto F. Ligo de A até o ponto F. Ok, de A a F. Esse ângulo aqui, ó, o FAB, vai valer justamente 75 graus. Vamos medir aqui. Coloca, ó, minha linha de fé no ponto A. A reta suporte, ó, no ponto 0. Vamos ver onde é que tá dando 75 graus. Olha aí, ó. 75 graus certinho, ó. 75 graus aqui, ó. Certinho, ok? Se eu traçar, ó, tá entre o 70 e o 80, observe, entre 70 e 80, ó. 75 bem aqui, ok? Então, ó, acabamos de fazer um ângulo de 75 graus, ok? Vamos agora para um ângulo de 22 graus e meio. Esse de 22 graus e meio é tranquilo. É só fazer a bissetriz duas vezes, né? Faço a minha reta suporte aqui, ok? Marco um ponto A. Trazer ele mais para o centro aqui, o ponto A. A partir do ponto A, faço os arcos, né? Isso aqui eu vou só fazer os arcos, não vou marcar pontos não, que é só para agilizar o nosso serviço aqui, ok? Marquei os arcos aqui. Estou fazendo um ângulo de 90, viu? Ok. Acabei de fazer aqui um ângulo de 90 graus. Fiz um ângulo de 90, ok, os pontos marcados são esses aqui. Vamos fazer agora o de 45. Eu estou agilizando que esses ângulos de 90 eu já fiz, o de 45 eu também já fiz. Então, para agilizar o nosso serviço aqui, ok? Faço agora, eu vou fazer o que? Um de 45 graus, ó. Ok? Aqui tem outro ponto marcado, ó. Esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus. Esse aqui eu vou denominar. Ok? Aqui é o meu ponto A, aqui é meu ponto B, esse aqui eu vou chamar um ponto C. Esse ângulo BAC, a gente já viu que ele vale o quê? 45 graus, ok? Esse ângulo aqui vale 45 graus. Ok? Assim como esse outro ângulo que também vale 45, né? Então, vou marcar aqui, ó, nessa reta um ponto, vou chamar aqui um ponto D. Então, vamos fazer agora a bissetriz desse ângulo de 45. Vou medir aqui, ó, com compasso, ó, a abertura de D até B. De D a B, ó, com compasso. Aí faço outra bissetriz aqui, ó. Ok? Faço outra bissetriz. Agora é só ligar de A para essa bissetriz que eu acabei de chamar aqui meu ponto D, que esse aqui é um ponto E. Ligar de A até E. Ligo de A até E. Acabei de fazer um ângulo de... Esse ângulo aqui vai valer o que? 22 graus e meio, ok? 22 graus e meio, ou 22 graus e 30. Vamos medi-lo. Medindo o ângulo aqui. 0, ó, 20. Observe que ele estava passando um pouco de 20, ó. 20, 21, 22. 22 graus e meio. Eu quero que vocês, ó, posteriormente vocês tentem fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui, depois vão medindo com o transferidor, viu? O transferidor é só para vocês confirmarem. Vocês vão fazer o ângulo com compasso, depois vão tentar fazer a confirmação com o transferidor, ok? O nosso transferidor vai ser só para confirmar se nossos ângulos estão certos ou não. Tá faltando mais algum ângulo? Os que estão no livro são só esses aqui, viu? Esses ângulos aí, mas existem alguns ângulos bem interessantes. Como é que eu faço, professor? Por exemplo, um ângulo
de... Esse aqui nós paramos com o ângulo 6. Esse aqui o ângulo de 22,5 é o 7. Se eu perguntasse como é que eu pedisse para vocês fazerem um ângulo de... Vamos ver aqui... 120, eu só fiz um obtuso, né? Se eu pedisse para vocês fazerem um ângulo de... O ângulo 8. Ângulo de 135 graus. No livro de vocês, eu acho que não tem esse ângulo aí, ó. Ângulo de 135 graus. Deixa eu ver que nós fizemos aqui o de 22. Deixa eu ver se tem o de 135. Não tem, né? O de 135 aqui. Como é que eu faria um ângulo de 135? Vocês têm que lembrar as somazinhas, ó. 135 é quem? 135 pode ser quem? Um ângulo de 90 graus, né? Não? Mais um ângulo de quanto? De 45, né? Não? 90 mais 45. É ou não é? 90 mais 45 vai dar quanto? 135. Então, o 135 eu não sei fazer, né? Mas eu sei fazer um ângulo de 90 e sei fazer um ângulo de 135. Posso fazer quem mais? 135, ele é quem mais quem? Ele pode ser quem mais? Ele pode ser, ó, 135, ele pode ser quem? 60 mais 75. Observe que há vários modos de eu fazer esse tipo de ângulo, gente. Ok? Não necessariamente só existe um modo de se fazer esse ângulo. Ok? Nesse caso aqui, eu acho mais fácil a gente fazer o de 135 desse modo aqui, ó. 90 mais 45. Eu acho mais fácil assim. Faremos um ângulo de 90. Posteriormente faremos a bissetriz de um dos lados e teremos um ângulo de 145. Ó. Vou fazer aqui, ó, minha reta suporte. Ok? Reta suporte aqui. Marco nessa reta suporte aqui meu ponto A. Ok? Com o nosso compasso, vamos marcar nosso ponto A, B e C. Abertura qualquer aqui, né? Aqui determino meu ponto B. E aqui meu ponto C. Faço a minha reta passar do ponto coloco a ponta C aqui em C, passando um pouco de A, né? Faço essa reta aqui, mesma coisa aqui em B, ó. Determino aqui meu ponto D. Ligo de A a D, de A até D. Tá aqui, ó, nosso ângulo de 90 graus. Esse ângulo DAC já vale 90 graus. Esse ângulo BAD também vale 90. Então, nesse ângulo aqui, eu posso fazer a bissetriz dele, ó. Se eu fizer a bissetriz, eu estou dividindo em 45 de cada lado. Vamos fazer aqui, ó. Como é que eu faço a bissetriz? Marco do ponto D até o ponto B aqui, ó. Faço a abertura de D a B. Ok, ó. Com o compasso de B até meu ponto D. Ok? De D até B. Então, ó, coloco a ponta seca em D. Faço esse arco aqui. Coloco a ponta seca em B. Faço esse outro arco aqui. Agora eu ligo, ó. Aqui me determina meu ponto E. Vou ligar de A até E. De A até E. Ok? Aqui me dividiu meu ângulo, ó, em dois ângulos de 45. Ok? 45 desse lado aqui, 45 desse outro lado aqui. Ora, esse ângulo 90 mais esse outro ângulo aqui de 45 vai dar justamente quanto? 135 graus, ó. Então, esse ângulo EAC, o ângulo EAC vai valer justamente quanto? 135 graus. Vamos confirmá-lo aqui, ó. Coloco a minha linha de fé no ponto A. Minha reta suporte tem que o zero em cima da minha reta suporte. Onde é que tá dando aqui, ó? 130, entre 130 e 140, 135 graus, ok? Então, com isso, nós acabamos de fazer um ângulo de 130 graus. 135 graus, ok? Tá faltando mais algum ângulo, professor? Tá, sim. Tá faltando um ângulo de 150 graus. Mas esse de 150 aqui eu vou dar só a ideia, viu? Vocês
é que vão tentar fazer o ângulo de 150 graus. Ângulo de 150 graus. Como é que eu faço, professor, um ângulo de 150? Ó, o de 150 eu posso fazer quem? 150 é quem e quem? 150 é um ângulo de 120 mais um ângulo de 30, né não? 150 também é quem? É um ângulo de 180 menos um ângulo de 30 graus, né não? Poderia fazer um ângulo de 180 e faria a subtração do ângulo de 30 graus. Dois modos de fazer um ângulo de 150. 150 também, ele pode ser quem? Dois ângulos de 75 graus. Aí fica a critério de cada um, qual o modo que vocês acham mais fácil. Ok? Ou 150 também pode ser quem? Um ângulo de 90 graus e mais outro ângulo de 60 graus. E aí, qual o modo que vocês acham mais fácil fazer esse ângulo aí? Eu acho mais fácil esse último modo aqui, ó. Professor, mas aí já que eu falei em um ângulo de 180 graus, que eu não falei pra vocês, como é que se faz um ângulo de 180 graus? Muito difícil um ângulo de 180 graus. Eu acho que é o ângulo mais difícil de fazer, ó. Faço minha reta suposta aqui, marco um ponto A, ok? Marco um ponto A aqui, vou fazer um ângulo de 180. O que eu vou fazer agora? Vou colocar a ponta C em A, faço uma abertura qualquer do compasso, ó. E aí, ó, faço esse arco com uma semicircunferência, ó. Observe como é difícil um ângulo de 180 graus, ó. Aqui me determina dois pontos, ó. O ponto B e aqui meu ponto C. Essa abertura de B até C, vamos medir aqui com o compasso, ela vai valer justamente quanto, professor? Vai valer quanto? Olha só, do 0 até 180 graus. Ou seja, nosso ângulo BAC vale quanto? 180 graus. Muito difícil esse ângulo de 180. Acho que é o ângulo mais difícil de fazer. Então esse ângulo de 150, eu acho mais fácil fazer esse modo aqui, ó. Eu faço um ângulo de 90 e um de 60. Isso aí vai ficar como exercício para vocês tentarem fazer, viu? Vocês tentem fazer aí, qualquer dúvida, vocês falem comigo que eu posso depois fazer o desenho para vocês. Com isso eu finalizo a aula por hoje, ok?